Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 1 Reis, primeiro livro de Reis, no capítulo 18, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles um, cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, com letra minúscula, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam um fogo. Então pegaram o novilho que lhe foi dado e o prepararam, e clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam, e dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo: gritem mais alto, já que ele é um Deus. Quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. E com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderia ser semeadas 2 medidas de sementes. E depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse, e eles o fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou, e eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és o Deus em Israel, e que sou o teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. E quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós te louvamos pela leitura da tua palavra. Tua palavra, ela é viva. A tua palavra, Senhor, nos traz edificação, alimento espiritual. A tua palavra, Senhor, também é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho.
Pedimos que o Senhor venha estar falando realmente ao nosso coração, pois nós queremos e precisamos ouvir a Tua voz. Oh Deus, que eu possa ser um instrumento nas Tuas mãos, que eu possa, Senhor querido, falar aos corações através da Tua palavra, que o Senhor fale através de mim, que eu seja simplesmente um instrumento nas Tuas mãos. Nós te pedimos, Pai, te agradecemos e te louvamos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. É uma leitura um pouco longa, mas conta uma situação que Elias passou. Eu queria falar um pouquinho sobre convicção. E convicção no dicionário fala sobre uma opinião firme, sobre algo que eu acredito e que eu vou até o fim naquela opinião. E a gente percebe aqui que Elias, ele tinha convicção do Deus que ele cria. Ele era a minoria, era o único profeta ali de Israel, contra, vamos dizer assim, 450 profetas de Baal. Havia uma disputa e a gente percebia que o povo estava como que em cima do muro, porque quando ele fez a pergunta, o povo não respondeu nada. O povo ficou meio que, o que vai acontecer? Imagina 450 profetas de Baal contra um profeta que era Elias. Mas o que realmente faz a diferença na nossa vida é a convicção que nós temos da palavra de Deus. Eu estava lendo esse texto e eu lembrei de um texto que está lá em Romanos capítulo 15, versículo 4, que fala sobre a importância da palavra de Deus e até do Antigo Testamento. Alguém uma vez falou para mim: poxa, você fala muito do Antigo Testamento e por que, o Novo Testamento tem tantas histórias, tem a vida de Jesus e tal, mas o Antigo Testamento também é a palavra de Deus e muitas vezes o Senhor Jesus citou o Antigo Testamento. E o texto de Romanos 15, 4 me ensina. Diz assim: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Então o que eu aprendo? Duas razões básicas para termos a palavra de Deus e as histórias da palavra de Deus e os personagens bíblicos, homens e mulheres que tiveram uma passagem tremenda na história da humanidade e na história bíblica, que primeiro, ela serve para instrução no presente. As histórias bíblicas me instruem o meu presente. São exemplos que eu posso usar na minha vida hoje, mas também para esperança no futuro, nosso futuro, a nossa vida eterna. Saber que nós não estamos aqui simplesmente, vamos viver só essa vida. A Bíblia diz que se eu pensar e valorizar a minha vida só nesse período que nós estamos vivendo, quem sabe 80, alguns que vivem mais 90 ou até 100 anos, e a gente se mata em função de tudo isso, e tem toda uma eternidade pela frente. Essa semana eu estava assistindo uma mensagem de um pastor americano, e ele falava justamente sobre isso. Diz: olha, tem gente que fica tão preocupado com a sua vida na terra, e que vive tão em função dos seus 70, 80 anos, e se esquece de toda a eternidade. Então ele usa até uma corda, um pastor americano, ele usa uma corda e ele pinta na ponta da corda, não sei quando já assistiram essa mensagem, muito impactante, e ele pinta de vermelho. Então ele fala: imagina que essa corda, ela é infinita, não tem fim, é uma corda muito grande, e a gente fica preocupado com esse pedaço da corda. Às vezes a pessoa: já estou com 60 anos, estou ficando velho, depende do ponto de vista. Eu fui num velório há uns anos atrás, e tinha uma roda só de velhinho, e o que morreu tinha 88 anos, e na roda dos velhinhos estavam assim falando: como ele era novo, morreu tão novo. E eu estava por volta dos meus 30, e eu olhei assim: novo? Mas depende do ponto de vista, naquela roda ele era novo. Então, para nós que temos a eternidade, o que são 60, 70?
Somos garotinhos, né? Adolescentes, porque nós temos toda a eternidade pela frente. Amém, queridos? Mas voltando aqui ao texto, a gente percebe que Elias, ele tinha convicção. Ele não estava ali para brincadeira. Ele foi com um objetivo. Ele não sabia exatamente o que ia acontecer, mas o Senhor estava dando a direção. E eu percebo que nas coisas de Deus, quanto mais envolvimento, mais a gente tem paixão. Olha, é muito gostoso isso. A gente tem um trabalho de evangelismo, e nos anos 90, eu tive uma experiência muito legal. Nos anos 90, especialmente, nós tínhamos evangelismo toda quarta-feira nas escolas públicas, aqui da região e fora daqui mesmo. Fomos para Guarulhos, São Paulo, e era toda quarta-feira. E eu me lembro que algumas vezes estava frio, era período de frio, meus filhos eram pequenos, e quantas vezes eu fui meio que... Eu falo assim, estou indo por amor à obra, né? Por amor à camisa. A gente saía de casa, eu via os meninos pequenos, a gente querer brincar, aquela coisa, né? De chegar à noite em casa. Então muitas vezes eu nem ia para casa, eu ficava direto na igreja. Eu já trabalhava de tempo integral na obra. Nós carregávamos a Kombi, levávamos o som para a escola, e eu ia com aquele peso, aquela luta. Mas quando nós voltávamos, o resultado, né? Vidas convertidas. Então a gente voltava com uma alegria até a próxima semana. E quando chegava na outra quarta, de novo, Senhor, tem misericórdia. Mas quanto mais envolvimento, mais você vai tendo paixão, porque a luta é normal, né? É uma luta. Você vai entrar numa escola onde a moçada está estudando, de repente não tem aula, né? Aí o pessoal pensa, vou embora. Não, vai ficar no pátio porque vai ter um evangelismo. Pô, os crentes, meu Deus, graças a Deus nunca nos vaiaram, nunca jogaram tomate na gente, mas a gente teve alguns apertos. Eu lembro de uma situação, nós estávamos ali fazendo a programação, eu estava no fundo com os folhetos, e de repente vem uma pessoa, um funcionário da escola, olha, vai lá, porque um dos nossos funcionários caiu endemoniado. E aí tu sai correndo, e graças a Deus a faxineira da escola, ela era evangélica e já estava orando, e nós oramos ali. Mas são situações que te traz paixão, porque quanto mais você se envolve com Deus, você vai vendo as experiências, você vai tendo as experiências, você vai vivendo o Evangelho. O Evangelho é maravilhoso, e Deus é maravilhoso, e Ele vai te dando paixão pelas coisas de Deus. E a palavra de Deus tem muitos conselhos para as nossas vidas. E alguns conselhos, por exemplo, para a criança, com relação aos nossos filhos, lá em Provérbios 22:6, diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e mesmo que ela fique velha, ela não vai se desviar. E se você colocar isso em prática, vai ter resultado, porque é bíblico. Se você colocar isso em prática e você ensinar os meninos no caminho, eles vão crescer, vão te dar trabalho na adolescência. Os meus já passaram por essa fase, já estão casando, mas vale a pena pagar um preço. Mas não é fácil, não é fácil. Quantas vezes você chega cansado em casa, e aí você tem que dar atenção para o teu filho. Uma das matérias do jornal da Cristo Resposta e Oportunidades fala sobre a televisão. Quantas vezes nós deixamos os nossos filhos de frente da babá eletrônica, a televisão, e eles vão se alimentando daquilo. Então dá trabalho sentar com eles, orar, ler a Bíblia. Me lembro que nós decorávamos versículos bíblicos, e quando chegava lá perto das 11 da noite, eu já estava cochilando, e eles pai, é a tua vez agora, não é? Dá trabalho. A gente quer chegar em casa, quer relaxar, quer descansar, mas se você ensinar, se você pagar um preço, você vai ver o resultado. A Bíblia também fala com jovens, lá em Eclesiastes 12:1, lembra do teu Criador no momento da tua mocidade. No meio da mocidade, quando nós lembramos do nosso Criador, porque na mocidade a gente quer lembrar, porque a gente tem energia. O jovem tem energia. Jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes. O jovem tem energia. Molecada fica a noite inteira acordado, o pessoal agita, né? O jovem tem isso. E na minha mocidade eu lembrei do meu Criador. Eu me converti com 15 anos.
Eu sei que eu tive esse privilégio. Na minha mocidade eu busquei a Deus, eu me envolvi com as coisas de Deus. E eu sei que o resultado é porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E ela a prática da palavra de Deus traz frutos sobre a nossa vida. Há também outro texto lá em Gálatas 6:7, depois se você quiser anotar, estou falando muito rápido, depois eu te dou a colinha. Gálatas 6:7 fala com os adultos sobre tudo que o homem semear, isso também ceifará. Fala da semeadura, sobre você semear no teu lar, sobre você semear no teu trabalho, semear nos relacionamentos. E se eu semeio coisas boas, eu vou colher coisas boas. Semear amizade, semear amor, para você poder colher o que Deus tem para a sua vida. Sobre filhos, honra pai e mãe. Efésios 6:2 fala sobre honrar pai e mãe. E olha, amados, a coisa é tão séria que diz que aqueles que não honram pai e mãe não herdarão o reino dos céus. E como é gostoso você poder honrar pai e mãe. E a palavra de Deus diz que é um mandamento com promessa: prolongarão os teus dias na terra. Às vezes eu vejo uns velhinhos aí, uns idosos com 80, 90, eu fico pensando, esse daí honrou pai e mãe. Porque é promessa do Senhor: quando eu honro pai e mãe, eu vou prolongar os meus dias na terra. Fala também sobre o marido, Efésios 5:25, ame a sua esposa. E não é um amor qualquer, mas ame sua esposa como Cristo amou a igreja. Olha que responsabilidade. Ame a sua esposa. Casou, meu querido, tem que ir até o fim. Você deu a tua palavra de honra. Você é homem ou é um quê? Honre. E ame. Ame a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Para a esposa também, não é só para o marido. Efésios 5:22 fala sobre a esposa ser submissa ao marido. Aí pega, né? Mas é bíblico. O marido é o cabeça, ele é o provedor, e ela tem que ser submissa. E ser submissa não é estar debaixo do tapete, não é estar debaixo dos pés, mas é estar sobre a mesma missão, ajudadora. Minha esposa estava dando um estudo e ela estava me passando, e ela disse que a palavra, quando fala ajudadora, é a mesma palavra que fala de criação, de Deus criou, ajudador. Tanto que alguns textos que falam sobre o Senhor é a tua ajuda, é a mesma raiz de ajudadora. O Senhor é a nossa ajuda. Então, ajudadora é muito mais do que um capacho. Não existe isso, biblicamente falando. Ajudadora é aquela que é idônea, que te ajuda mesmo. Tanto que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica o lar. É uma responsabilidade, é um dom que Deus deu para as mulheres. Não fala que o homem sabe edificar o lar, mas fala da mulher sábia. E a mulher sábia realmente, ela edifica o lar. E diz mais: a tola destrói com as próprias mãos. E toda essa sabedoria nós encontramos na palavra de Deus. Fala ainda para os mais velhos, né? Lá em Salmo 92:12, que florescerão como a palmeira. Então, meus queridos, mesmo você que é mais velho, já estou velho, já deu o que tinha que dar, não, você vai florescer como uma palmeira, em nome de Jesus. Ainda sobre sabedoria, lá em Apocalipse 3:11, o pastor João, no primeiro culto, ele citou esse texto, fala sobre guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Quer dizer, sabedoria de guardar a palavra, de guardar o que Deus tem te dado. E você não tem ideia do que Deus tem para a tua vida. Você não tem noção do que Deus vai fazer na tua vida. Em 1981, eu tive o privilégio de receber Jesus. O Senhor me recebeu, na verdade. E o Senhor entrou na minha vida, Ele se tornou o meu Senhor e o meu Salvador. Eu tinha 15 anos. E eu não tinha noção, eu não sabia do que o Senhor ia fazer. Eu vejo aqui Elias, voltando ao texto, né? Elias não sabia exatamente o que ia acontecer. Ele foi seguindo a direção, mas ele foi tomando decisões. Ele tinha convicção. E quando eu levantei a minha mão naquele janeiro de 1981, eu não sabia o que ia acontecer, mas eu tive convicção: eu quero Jesus.
Eu posso dizer, para a honra e glória do Senhor, que nesses 36 anos, 37 anos, 36, não teve nenhuma janela. O Senhor não permitiu que eu me desviasse desse caminho. E nesses 36 anos, teve momentos difíceis, teve situações terríveis, mas o Senhor não nos desampara. Amém? O Senhor é presente, e Ele vai te dando direção. Em algum momento você cai, porque nós somos pecadores, nós cometemos pecado, sim, mas o Senhor, com a sua mão, com a sua misericórdia, Ele vem, te perdoa, te levanta e te leva, mas nunca sair desse caminho, nunca, porque o Senhor é muito bom. Isso é convicção de que não vale a pena servir. Aí você, mas eu me desviei, estou voltando. Tem então convicção agora, a partir de hoje. Eu tenho convicção. Tive um momento difícil na vida, mas a minha convicção é de que eu sei que Deus vai tomar conta da minha vida, e as decisões que eu tomo hoje vai fazer diferença no amanhã. As decisões que eu tomo agora vão definir o teu futuro. A minha decisão lá em 1981, ela decidiu o meu 2017, onde eu estou hoje. E a experiência não ficou só em 81, veio 82, 83, 84, e a cada ano, e a cada momento da minha vida, e da sua vida também, Deus, Ele vai dirigindo, Ele vai mostrando, Ele vai te guardando. E a gente percebe que Elias, ele tomou decisões ali naquela hora. Ele estava diante de uma situação muito séria. O povo de Israel estava descrente. O povo de Israel estava adorando ídolos, estava adorando a Baal, um ídolo feito por mão de homens, que não tinha poder. Mas o povo estava nessa situação, tanto que quando ele faz a pergunta, quem vocês vão adorar? O povo ficou quieto. Vamos ver o que vai acontecer aí. Vamos ver o que esse maluco do Elias vai falar, o que ele vai fazer. Então, primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês desse texto, que as decisões vão determinar o teu futuro. Se você tomar decisões segundo essa palavra, você vai ter bênçãos. Se você tomar decisões, eu conversava, vi um irmãozinho agora, lembrei de uma conversa que nós tivemos, né? Um pastor que é aviador, ele foi fazer uma viagem, e ele pegou, eram vários jatos, ele é da base aérea, né? Da aeronáutica, e ele é oficial, piloto, e ele estava viajando pelo vários lugares e vários jatos, e eles tinham que parar para abastecer em várias cidades. E interessante que cada cidade que ele abastecia, que ele parava para abastecer, ele fazia uma ligação e vinha alguém buscá-lo. E isso, os outros pilotos ficavam, o que acontece, cara? Você faz uma ligação, vem te buscar. Falam, é a grande família. Pô, que grande família? É meu povo de Deus. Aonde eu chego, eu ligo. Aí ele ligava, veio aqui na base aérea de Guarujá, ligou para o pastor, foi alguém buscar, ele veio ficar com a gente aqui, até pregou nesse dia. Mas ele falou uma coisa que marcou a minha vida. Ele comentou que numa viagem você faz lá a rota e você vai viajar, você vai para um continente. E se você errar 1 grau do mapa que você estabeleceu, você vai parar em outro continente. E quantas vezes a decisão errada, a decisão precipitada, vai me levar para um lugar que eu não quero ir. Então, na dúvida, obedeça a palavra, em nome de Jesus. Segunda coisa, a escolha de servir ao Senhor é a melhor coisa. Não necessariamente você tem que ter, como eu estou desde 1990, eu estou de tempo integral, eu trabalho na obra de tempo integral, mas não necessariamente trabalhar diretamente na obra, mas ser um servo do Senhor no teu dia a dia, no teu lar, no teu trabalho. Certamente você será honrado pelo Senhor.
Quando você levanta o nome de Jesus na tua vida, Ele vai levantar o nome dele em você. E a palavra de Deus diz que tudo que eu colocar as mãos eu vou prosperar, e aonde eu pisar a planta dos meus pés será meu, porque é promessa do Senhor. É doutrina da prosperidade, não, é Bíblia. Ontem eu pregava sobre José, e José era escravo na casa de Potifar, e diz o texto que Deus era com José, e José era próspero. Como que ele era próspero se ele era escravo? Prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Prosperidade tem a ver com a presença de Deus e com a bênção de Deus. Às vezes a pessoa nem tem dinheiro, mas ela tem a bênção. Tem muito rico passando necessidade, tem muito endinheirado, sem paz, sem esperança, passando fome. Tem muito dinheiro, mas também tem tanta dívida que o dinheiro não paga. E o queridão que tem Jesus, às vezes está ganhando tão pouquinho, mas Deus tem dado tanto para ele, que às vezes o cara que trabalha com ele fala: o que acontece? Qual o milagre que você vive tão bem com esse salário tão pequeno? É a bênção, é a bênção, é a prosperidade do Senhor nas nossas vidas. A escolha de servir ao Senhor vai te honrar. Deus vai te honrar. Ele vai honrar os teus filhos, Ele vai honrar tuas finanças, Ele vai honrar teu casamento, Ele vai honrar tua família. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que Deus tem feito grandes coisas nessa igreja, mas eu creio que Deus vai fazer muito mais. O ano que passamos foi um ano muito difícil, financeiramente, economicamente. Foi difícil até como igreja. Nós passamos alguns momentos bem difíceis, mas o Senhor não nos desamparou. Eu me lembro que, acho que foi em agosto, nós estávamos orando aqui no culto de homens, e o pastor pediu para levantar a mão quem estava desempregado, e eu fiquei assustado de ver o número de homens, pais de família sem emprego. Mas eu sei que Deus vai fazer grandes coisas, e eu tenho visto os milagres do Senhor. Eu tenho visto como Deus tem agido. E se você confiar, se você crer, você vai ver as bênçãos de Deus. O pastor, ele sempre usa uma frase muito interessante, isso desde os anos 80. Ele falava: olha, Deus vai fazer grandes coisas na igreja, eu só quero saber quem é que vai estar aqui para ver. Então eu estou aqui já. Nesses anos todos eu continuo crendo que o Senhor vai fazer, porque é olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Terceiro lugar, queridos, não tenha medo da oposição. Na hora certa, Deus vai mandar o fogo e vai consumir. Eram 450 profetas de Baal, e Elias estava na fé. Eu fico imaginando, aqui é minha viagem, né? A Bíblia não relata isso, mas eu fico imaginando Elias. Eu me coloco como Elias, e eu fico imaginando: Senhor, tem 450 caras aqui, e eu estou sozinho. Se o Senhor não me ajudar, eu estou frito. Se o Senhor não mandar fogo, eu vou ser queimado. Mas ele confiava, e creia, meu irmão, não tenha medo da oposição. Oposição no trabalho, oposição na família, oposição onde quer que seja, até na igreja. Não tenha medo, Deus vai mandar fogo. Em quarto lugar, nunca esqueça que a fé vem antes do milagre. Antes de descer fogo do céu, antes de consumir ali aquele holocausto, Elias creu, ele teve fé, ele confiou. E muitas vezes a gente quer as bênçãos. Eu quero a bênção do irmão, eu quero ser que nem o irmão. Quando crescer, eu quero ser que nem fulano. Meu irmão, vai ter a vida que ele tem. Pastor Silmar que conta, né, que um jovem chegou para ele e falou: pô, pastor Silmar, eu quero pregar que nem o Senhor, eu quero ter a mesma, sabe, essa autoridade, esse jeito que o senhor brinca, mas também o senhor prega sério, eu quero ver e tal. E aí o pastor Silmar: então vem cá, então vamos subir lá no morro, que eu trabalhei lá no morro tal, na favela. Eu comecei meu trabalho numa igreja bem pequenininha, o banheiro não tinha porta e tal. Então às vezes as pessoas querem o topo,
Mas tem que começar. Tem um começo, sabe? Tem um começo. A fé, ela vem antes do milagre. Para Elias presenciar aquele milagre, ele primeiro teve que crer. Ele creu contra tudo e contra todos. Ele creu no Deus que ele servia. Nem o seu povo confiava, nem o povo de Israel estava crente. Eles ficaram em cima do muro, não responderam nada, ficaram meio assim: se não der certo com Elias, a gente fica já com Baal. Antes do milagre, querido, tenha fé, creia, confia, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Quinto, nem Elias sabia exatamente o que fazer, mas Deus foi revelando passo a passo. Às vezes não acontece isso com você, não sei se é só comigo, que você está passando uma situação e você fala: pô, Senhor, mostra. Não fica nessa de ficar, né? Porque às vezes você está passando uma situação e você já quer, há uma ansiedade, né? Você quer saber o final, e é coisa de ansioso. Eu sou um pouco ansioso. Sabe aquela coisa de ler o livro, tu já vai no final? Isso é coisa de ansioso, né? Você vai no final do livro. Sabe aquele, eu não sou assim, mas eu conheço gente que vai assistir o filme, ele fica passando o filme, fica passando, não, para ver. Tem gente que é assim, é ansiedade. E na vida, eu conheço uma aqui, né, Ana Cláudia? Aí depois não entende nada do filme e fica perguntando: o que aconteceu? Pô, tu pulou, tu passou. E na vida, às vezes a gente não é assim. Pô, Deus, mostra logo. Meu Deus, eu estou passando essa situação. E Deus, Ele vai te mostrando passo a passo. Você crê, vem um milagre. Você crê, vem um milagre. E você vai avançando, você vai crendo e vai vindo um milagre. A vida com Deus é assim. E se você crê até o fim, você vai ver milagres até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele vai fazendo passo a passo. O Senhor vai nos abençoando. Apesar de mim, Deus tem abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. Vou casar meu segundo filho agora em julho. Quem diria? Lá de São Vicente, nada contra, mas lá de São Vicente, da Vila Cascatinha. Haveria alguma coisa boa da Vila Cascatinha? E eu vim lá da Vila Cascatinha. Pastor João veio lá do Jockey. Ô João, coisa boa de São Vicente, hein? E eu não imaginava o que Deus ia fazer, os milagres, as bênçãos. Ele tem feito muito além do que eu mereço. Ele é maravilhoso, Ele também faz isso na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Em sexto lugar, o Senhor, lá no versículo 36, né, de 1 Reis 36 diz assim: no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Elias não levantou a sua bandeira. Ontem eu pregava sobre José e eu falei: José sabia quem ele era. José sabia quem ele era. Era um escravo. Ele foi rejeitado, vendido pelos irmãos, estava longe da sua família, estava num lugar estranho, num estrangeiro, né? Estava longe do seu lar, estava como escravo. Ele sabia quem ele era. Mas sabe qual foi o segredo de José? Ele sabia quem era o Deus que ele servia. Você pode não valer nada. Eu não valho nada, você pode dizer. Mas se você, isso é verdade, você não tem valor nenhum. Nós somos miseráveis, pecadores, sem vergonha. Como diz o tio Silvio lá na Operação Vida: miserável, safado, sem vergonha. Ele fala lá com os meninos, né?
Talvez você se sinta sem valor. E olha, é verdade. Mas se você sabe quem você é, mas você sabe quem você serve. E Elias, ele levantou a bola de Deus. Senhor, isso que eu estou fazendo é para que todos saibam que tu és Deus e que eu sou teu escravo, eu sou teu servo. Ele levantou o nome do Senhor, e isso faz toda a diferença. Não é o teu nome, não é a tua habilidade. Eu ainda tinha meus filhos pequenos e eu ouvi uma frase de uma senhora aqui da igreja, de uma irmã, e depois de um pastor também, amigo meu, e eles falavam dos filhos. Ele falou: eu tenho convicção que o que os meus filhos são hoje é a misericórdia de Deus na nossa vida. Não é a minha habilidade como educador, como pai presente, é a misericórdia. E tenha certeza disso. Deus é misericordioso. Eu falei aqui sobre você obedecer a palavra e pôr em prática a palavra com os teus filhos, no teu casamento, e vai dar certo. Mas quem é que consegue praticar a palavra no todo? Não é verdade? Somos muito falhos. Mas o Senhor, Ele age por misericórdia. E a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E se você levantar o nome de Jesus na tua vida, Ele vai levantar o teu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Eu faço o que faço, Elias disse, por causa da tua palavra. É por tua causa, Senhor. Em sétimo lugar, a tua escolha de servir ao Senhor. Estou meio repetitivo nessa daqui, mas ela vai mudar o teu futuro. Quando eu sirvo ao Senhor e quando eu me gasto, né, entre aspas, quando eu sirvo a Deus, eu trouxe os meus filhos, toda a infância e adolescência para a igreja. Toda escola dominical, nós não faltávamos escola dominical para ir no clube, para ir na praia. Estava esse calor de hoje, vamos para a igreja. E eu ouvi algumas gracinhas, coitadinho, olha a criança, porque vinha dormindo. E muitas vezes eu acordava o meu mais velho debaixo do chuveiro. Mas, radicalismo, né? Mas não, a palavra. Vem ouvir a palavra. Eu sei que isso vai fazer diferença e tem feito diferença na vida deles. O radicalismo em servir a Deus vale a pena, meu irmão. Eu sou da moda antiga. Tenho dificuldade, por exemplo, de caminhar na praia no domingo. Domingo é dia do Senhor. Não estou dizendo que é pecado, viu, irmão? Mas eu sou desse tempo ainda. Não, domingo é do Senhor. Eu vou buscar o Senhor. Hoje a gente está vivendo uma vida meio que religiosa. Eu nem vou perguntar quem veio de manhã, mas no primeiro culto eu perguntei, tinha meia dúzia veio no culto. Porque, não, eu vim domingo, não veio no primeiro, se eu venho no primeiro, não veio no segundo, e aí assim por diante. Mas quando a gente está passando por lutas, a gente vê o irmão em tudo que é culto. Não é assim? Quando a gente está em luta, a gente busca a Deus, a gente ora, a gente faz devocional. Mas o quanto você buscar, o quanto você decidir em servir a Deus, vai valer a pena. Você vai definir o teu futuro, em nome de Jesus. O que será da nossa vida? Como será o nosso novo ano? Nós estamos ainda no terceiro mês do ano. Eu sei que está voando, né? Como será? E Elias, ele agiu pela fé. Ele cria em Deus. Ele teve convicção de quem era o Deus que ele servia. Eu não sei o que você tem passado, qual o tamanho da tua luta e da tua dificuldade, quais as pressões, mas eu creio, e como Elias confiou em Deus, ele teve a bênção de Deus. E aqueles profetas ficaram o dia inteiro
Você lê o texto, você percebe que o dia inteiro eles clamaram, eles gritaram, eles dançaram, eles ficaram em transe, eles ficaram dando volta. E Elias era tão folgado, porque quando a gente crê em Deus, a gente vê as bênçãos de Deus, a gente fica folgado. É que nem aquele filho que sai na rua, ele briga com a molecada na rua, ele sai com o pai. Como é que ele fica? Ele fica atrás do pai, mostra a língua, né? Espiritualmente falando, Elias ficou folgado. Ele falou: grita mais. Quem sabe o seu Deus, ele é Deus, né? Ele está dormindo, ele tem tantos afazeres, ele está viajando, está em turismo, é férias. O cara tirou uma onda dos caras. E quanto mais a gente se envolve com Deus, mais a gente fica ousado na nossa fé, na nossa maneira, no nosso estilo de viver. Eu me lembro que no início da igreja, nós estávamos para comprar uma Kombi. Meu Deus, foi uma luta, Kombi. Era uma coisa muito grande. Mas a fé cresceu. E nós compramos esse local. Quando foi para comprar lá onde é a Operação Vida, no 735 da Conselheira, em frente à Unimed, meu Deus, foi uma loucura. E nós orávamos, né, porque era uma família rica, e um dos donos era diretor da Polícia Federal. Então nós pensávamos: ele vai ficar tão assim conduído com a gente que ele vai doar. Eu lembro que ele foi pescar e ele ficou vários dias desaparecido, e nós oramos por ele, e ele sobreviveu. Então na nossa, né, ele vai ficar tão grato que ele vai dar de presente o terreno. Não deu nada, mano, vendeu, dolarizou o negócio, e Deus deu condições e nós pagamos. Me lembro quando o pastor foi negociar lá o 748, e era uma senhora de 70 e poucos anos. Aí o pastor pensou: bom, uma senhora, eu vou contar para ela da obra da igreja, ela vai se condoer e vai, né? Vai. Quando a senhora chegou, era uma alemã desse tamanho. Imagina o pastor Natalino do lado dela. Ô, dona senhora. E a mulher, sabe, firme, desceu de uma S10, um carrão, dirigindo, desceu, pisando firme, apertou a mão do pastor, falou: não, o senhor que é o pastor Natalino? E o pastor disse que diminuiu. Com todo respeito, mas menor que ele é, né? Ele diminuiu. Porque ele fez, né? A gente imaginou na nossa mente uma senhorinha, né? Coitadinha, não, tenho tantos bens, a mulher tem tanto bem, fica para a igreja. E a mulher não vendeu, ela não queria vender, porque tinha esse lugar. Deus queria que a gente viesse para cá. É assim que Deus age, Ele vai mostrando. E sabe, amados, se você agir por fé, se você confiar nessa palavra, se você crer, Deus vai te dar a vitória. Ele vai derramar o seu fogo e vai consumir. O que simboliza ali, nesse fogo que desceu do céu, é que Deus estava aceitando a oferta de Elias. Deus estava aceitando a vida de Elias. E assim é com a gente. Se nós obedecermos essa palavra, o Senhor vai nos abençoar, e Ele vai nos aceitar, e Ele vai nos dirigir. E como foi com Elias, passo a passo, foi um dia inteiro. A gente leu o texto rapidamente, um texto extenso, mas foi bem rápido. Imagina essa narrativa durante todo o dia. Tudo isso durou desde manhã até o finalzinho da tarde. Foi quando Deus respondeu. Parece que a tua bênção está demorando, parece que a tua bênção não vem, está demorando. É porque Deus tem o tempo certo, e você precisa confiar e crer, e passo a passo Ele vai te responder. Eu gostaria de te confrontar com essa palavra. Eu não sei exatamente qual o tipo de luta e dificuldade que você possa estar passando. Quem sabe na fé, você tem estado balançado na fé por conta das lutas, das pressões, das dificuldades, das pessoas que estão pressionando sobre a tua vida, da oposição.
Imagina que Elias tinha 450 profetas de Baal, numa pressão muito grande, mas ele estava confiando no Senhor. E as histórias bíblicas nos mostram que os homens e mulheres de Deus, nos momentos mais críticos das suas vidas, por exemplo, Davi diante de Golias, era um grande gigante, mas Davi olhou acima do gigante. Talvez você tenha um gigante enorme aí para encarar amanhã, uma pressão muito grande. É o teu filho, é a tua filha, é o teu casamento. Mas se você confiar, Deus vai fazer. Eu tenho convicção disso, porque Deus tem feito isso na minha vida. E nós temos os textos bíblicos, a palavra de Deus, para nos garantir que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Deus falou contigo, feche teus olhos. E se você quer colocar a tua vida diante do Senhor, como Elias, enfrentando as oposições, enfrentando as lutas e dificuldades, vai ficando em pé no teu lugar e creia que o Senhor tem coisas grandes para a tua vida, não porque eu estou falando, mas porque a sua palavra diz, e se Deus prometeu, Ele há de cumprir. Amém, amém? Deus está falando contigo, vai ficando em pé. Eu quero orar com você agora. Querido Deus e Pai, eu quero apresentar esses amados diante de Ti. E eu, Deus, assim como eu fui confrontado nessa palavra, Senhor, eu sei que o meu irmão está sendo confrontado em crer, em confiar, porque as decisões de hoje vão definir o meu amanhã. E a nossa decisão, Senhor, é em confiar em Ti, porque antes do milagre, antes das maravilhas, vem a fé, e nós tomamos posse e cremos pela fé no Filho de Deus. Nós somos mais do que vencedores, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé em Jesus, em Jesus.